Escutem com atenção. Salmos de número 90 nos diz assim, versículo 2: Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, tu és Deus. Versículo 12 diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos um coração sábio. Essa pequena palavra que eu li nos fala um pouco da eternidade de Deus, contrapondo a transitoriedade humana, podemos dizer a vida passageira humana. Isso quer dizer que a vida humana ela é feita de ciclos, ela é feita de etapas, ela é feita de fases. Todos sabem que a vida e o ciclo de um ser humano é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Algumas pessoas seguem à risca a ordem cronológica, outras, nem tanto, muitas das vezes alcançam todas as fases e as etapas do ciclo da vida. Mas, independente disso, a vida é feita de etapas, é feita de fases. E quando nós pensamos em fases, em etapas da vida, eu me recordo de uma palavra que nos fala que o Senhor Jesus, certa ocasião, convidou seus 12 discípulos a embarcarem numa embarcação e seguirem para o outro lado da margem do Mar da Galileia. Imagine você que 12 discípulos embarcam numa pequena embarcação com o Senhor Jesus e ele vai para a polpa do barco, que é a parte de trás do barco, dormir. Enquanto isso, seus discípulos conduziam aquela pequena embarcação, quando num dado momento levantou-se uma tempestade, um temporal, ondas fortes, ventos contrários, que acabaram varrendo aquela embarcação, quase levando ao naufrágio. E no momento de desespero, depois de muito relutar, eles correram até Jesus, lembrando que Jesus estava com eles no barco. O despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E conta a história que ao Jesus ser despertado, lhes diz: homens de pequena fé. E se dirigindo ao vento e ao mar, os repreende e diz a história que fez-se ali uma calmaria, bonança. Acabou-se, cerrou-se a tempestade. E como nós estamos falando de fase, imagine você que quando aqueles discípulos estavam em terra firme, eles estavam numa fase de segurança, vivendo um momento em que eles se sentiam seguros, tranquilos, mas foram compelidos por Jesus a embarcar naquela pequena embarcação e passar para outra margem daquele mar. No meio do trajeto, no oceano, eles agora não estavam mais em terra firmes, mas eles estavam enfrentando um caminho inusitado, um caminho que lhes trouxe muitas das vezes ali, talvez, a surpresa. Agora, eu quero que você imagine comigo que naquela pequena embarcação estavam ali alguns homens que eram pescadores, que por conta disso, talvez, por conta da sua profissionalidade, por conta da sua profissão, talvez disseram para Jesus: Senhor, deixa que nós conduzimos esta embarcação, enquanto isso o Senhor pode descansar tranquilamente. E quando fizeram, pensando consigo que muitas das vezes enfrentaram tempestades, já estavam acostumados a lidar com o mau tempo, naquele momento não conseguiram solucionar aquela tempestade, não conseguiram vencer aquelas dificuldades, tendo que recorrer ao Senhor Jesus. Eu quero que você imagine que esta pequena embarcação ela simboliza a tua vida, simboliza a minha vida, e que muitas das vezes nós somos pegos de surpresa, nós passamos pela fase da tempestade muitas das vezes. E se algo que eu aprendo aqui é que o Senhor Jesus muitas das vezes ele pode apaziguar a tempestade, pode fazer cessar os ventos contrários, as ondas, mas se ele não fazer cessar a tempestade logo de início, ele pode querer nos ensinar a nadar. Então, a vida ela é feita de fases. Esses homens, talvez por conta da sua profissão, por conta da sua sabedoria, pensaram que conseguiriam solucionar todos os seus problemas. Quantas são as pessoas que confiam em si mesmas? Quantas são as pessoas que confiam muitas vezes porque possuem um canudo de PhD em alguma coisa, porque são formados em alguma faculdade, porque possuem algum diploma ou algo parecido? Muitas das vezes pensam que não precisam de Deus, se julgam não serem necessitados da presença de Deus. Mas muitas das vezes a vida acaba surpreendendo em algum momento do percurso humano, do ciclo da vida. Nós somos forçados a clamar por Deus. Muitas das vezes até aquele que se diz ateu no leito de morte pede clemência e misericórdia àquele a quem talvez a vida inteira ele passou negando. Por quê? Porque a vida ela é feita de fases. Mas, glória a Deus que se o Senhor Jesus está no nosso barco,
nós podemos ter certeza que chegaremos no nosso alvo, chegaremos na nossa meta, porque o Senhor é poderoso, Ele é o Deus dos impossíveis para solucionar os nossos problemas. A Bíblia nos fala de um homem chamado Moisés. Aqueles que não conhecem a história e aqueles que conhecem sabem que Moisés, ele foi um jovem que foi criado pela filha de Faraó. Ele viveu desde o seu nascimento até os 40 anos de idade. Ele viveu como príncipe do Egito. Ele era candidato ao trono do Egito, a ser sucessor de Faraó. Ele viveu tendo servos ao seu dispor, viveu num palácio. Imagine a situação desse homem. Mas aos 40 anos ele acaba descobrindo que ele não era filho legítimo da filha de Faraó, que não tinha um sangue real, que era filho de escravo. E isso acaba fazendo com que ele venha perder a sua identidade. Certa feita, caminhando pelo Egito, ele vê um egípcio maltratando um hebreu que era do seu povo. E ele, na intenção de tentar salvar aquela vida, ele parte para cima e acaba ferindo aquele egípcio com golpes e o matando, levando à morte. Por conta disso, ele foge do Egito e vai para o deserto. Agora imagine você, um homem que viveu como príncipe por 40 anos, que tinha servos ao seu dispor, um homem que viveu uma fase esplêndida, que as pessoas olhavam para ele e o admiravam como futuro herdeiro do trono do Egito. Ele agora larga tudo e vive como desterrado no deserto, enfrentando as tempestades, tendo que lidar com animais peçonhentos, tendo que lidar com o sol causticante do dia, tendo que lidar com as frias noites congelantes do deserto. E ele acaba então conhecendo um homem chamado Jetro, que acaba ali amparando. E ele acaba, no desenrolar dos fatos, conhecendo uma das filhas de Jetro, por quem ele acaba se namorando, casa, forma uma família, mas ele acaba morando de favor na casa de seu sogro. Imagine você, 40 anos como príncipe, agora dos 40 a 80 ele vive desterrado, ele vive vivendo uma vida morando de favor e como pastor de ovelhas. Nada igual e nada comparado à vida que ele tinha anteriormente. Talvez se nós, nos nossos dias de hoje, olhássemos para Moisés, muitos de nós veríamos nele um homem desterrado, veríamos nele um homem fracassado, veríamos nele talvez um homem sem nenhum futuro, com um futuro incerto. Mas glória a Deus, porque o Senhor Deus olhava para Moisés, e aonde nós vimos um homem fracassado, Deus viu nele um homem vitorioso. Aonde nós víamos um homem fraco, Deus viu nele um homem com potencialidade. Tanto que ele acabou dos 40 anos vivendo como príncipe, dos 40 a 80 vivendo como pastor de ovelha, desterrado, morando de favor. Mas aos 80 anos ele se encontra com Deus, se encontra consigo, descobre a sua verdadeira identidade. E ele acaba voltando para o Egito para ser profeta, para ser libertador de uma grande nação. Por quê? Porque a vida é feita de fases. E quando nós colocamos Deus na nossa frente, na direção da nossa vida, todas as coisas mudam, e não mudam para pior, mudam para melhor. O Senhor Jesus também nos conta uma parábola, falando que uma mulher possuía 10 dracmas, e a dracma era uma moeda de pouco valor aquisitivo naquela época. Com o passar do tempo passou a ter muito mais valor emotivo, emocional, sentimental para as mulheres, porque elas pegavam 10 dracmas, formavam um colar e penduravam na sua testa. E a mulher que tinha 10 dracmas naquela época era uma mulher que era vista como íntegra, era uma mulher que era vista como honrada na sociedade, é uma mulher que tinha uma ótima imagem perante aquela sociedade. Perder uma dracma era perder a sua honra, era perder parte de si, era perder parte da sua imagem. Jesus falou que uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, mas não se conformando, ela procurou diligentemente encontrá-la. Acendeu a luz, varreu a casa e procurou até encontrá-la. E a encontrando, promoveu uma festa, convidou as suas amigas, porque acabou encontrando um valor que para ela era inestimável. Então, eu vejo algumas fases. Primeiro, que aquela mulher, ela viveu a fase em que ela tinha 10 dracmas e que a sua casa tinha luz. Mas eu vejo uma segunda fase, a fase em que ela perdeu uma dracma e que a sua casa estava sem luz, porque para encontrá-la ela teve que acender a luz. Vejo a fase em que
Uma casa que antes era limpa estava suja porque para encontrar a dracma que perdeu teve que varrer a casa. A sua casa estava em desordem. Então a vida é feita de fases. E às vezes existem coisas que nós não prestamos atenção a detalhes na nossa vida. Há coisas que são importantes no nosso dia a dia, como família, talvez filhos, pai, mãe, mulher. Quantos não prestam atenção a esses mínimos detalhes, muitas das vezes, que são primordiais? Às vezes na vida a gente precisa definir o que é prioridade daquilo que é importante. Hoje as pessoas têm a tendência de tornar tudo prioridade na sua vida e fazer com que a sua família simplesmente seja importante. Mas precisamos entender que a família, a educação, a reunião familiar deve ser algo como prioridade e ter uma tamanha importância na vida de um ser humano. Então muitas das vezes nós só damos valor a algo quando muitas das vezes não mais está nas nossas mãos. Alguns, muitas das vezes, têm a dignidade de remangar as mangas e correr atrás daquilo que se perderam. Mas muitas pessoas acabam se desacreditando, acabam vivendo uma vida de fracassados e não possuem mais ânimo para lutar. E eu gostaria de abrir um parênteses para perguntar para você que me ouve neste momento, qual é a fase que você está vivendo da sua vida? Qual é a dracma que você perdeu na sua vida? Algumas pessoas hoje perderam a dracma de um casamento feliz. Algumas pessoas perderam a dracma de um casamento abençoado. Algumas pessoas perderam a dracma da esperança, a dracma da alegria, a dracma da paz. Algumas pessoas perderam aí a dracma do bom sono, do sono de tranquilidade. Algumas pessoas perderam a dracma, talvez, da vida financeira abençoada. Algumas pessoas perderam a dracma do sossego familiar, do momento familiar. Então existem inúmeras dracmas e muitas pessoas estão perdendo suas dracmas. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está vivendo a fase da perda, a fase da derrota, eu quero te dizer uma coisa: pior do que cair é continuar prostrado, se dando por vencido e por derrotado. Existe uma máxima que diz que o problema nem sempre é o que acontece com a gente, mas como nós reagimos àquilo que acontece. Isso é uma grande verdade. Existe um grande físico que eu gosto muito, que é Einstein. Ele dizia o seguinte: a felicidade, ela não reside na ausência dos nossos problemas, mas na nossa habilidade de lidar com eles. Por quê? Porque problema todo mundo tem. Se nós hipoteticamente pegarmos um problema X e colocarmos na vida de uma pessoa A, esse problema ela acaba tirando de letra, ela ergue a cabeça, ela enfrenta, passa por cima, faz desse problema um trampolim para ela galgar degraus ainda mais altos, melhora como pessoa, em seu caráter, evolui socialmente. Mas se nós pegarmos o mesmo problema X e colocarmos nas mãos de uma pessoa B, esse mesmo problema acaba colocando essa pessoa trancada num quarto fechado, escuro, sem ter vontade de sair. Muitos com vontade de tirar a própria vida, muitos com vontade talvez de solucionar através de uma bebida alcoólica, através das drogas, através da prostituição. Então, por que isso acontece? Porque a felicidade ela não reside na nossa ausência de problemas, mas na nossa habilidade de lidar com eles. Então, tudo na vida está intimamente ligado à nossa ótica, como nós enxergamos as coisas, como nós vimos as coisas que nos cercam à nossa volta, que nós possamos ter uma visão de vencedor. Se nós estamos no fundo do poço, que nós possamos ter forças para sair do fundo do poço, para galgar degraus ainda mais fortes. Se nós estamos passando por problemas, situações difíceis, façamos dos nossos problemas um trampolim motivacional para que nós possamos ser guerreiros, que nós possamos ser forjados na batalha, que possamos ser pessoas as quais outras possam nos imitar e ver que nem tudo está perdido quando o Senhor Jesus está no nosso barco. Só para ilustrar rapidamente, essa é uma história que fala sobre isso. Existe uma história que um certo homem fazendeiro tinha um aras, criava cavalos, e no tempo antigo, como não existia a tecnologia de hoje, eles abriam cisternas, poços, cavavam, e ali com aquela água daquele poço eles saciavam a sede dos seus cavalos. Em determinado momento, um dos capatazes procurou o proprietário e diz: olha, um dos cavalos mais preciosos e raros acabou caindo num poço que estava vazio. O proprietário, ao se dirigir ao local, vendo aquele cavalo ali no fundo do poço, ele tentou traçar um plano para salvar a vida daquele animal, e vendo que não havia
tecnologia na época, nem solução, ele decidiu sacrificar a vida daquele animal, tampando. Então chamou seus servos ali, seus trabalhadores, e mandou que cada um pegasse em paz e começassem a soterrar aquele poço para que outros animais não se perdessem como aquele se perdeu. E quando começaram a jogar terra naquele fundo do poço, tentando sacrificar aquele animal e acabar com a sua própria vida e tampar aquele buraco, perceberam que quanto mais ele jogava ali terra, eles jogavam, mais aquele animal se sacudia, balançava, e a terra que caía no seu lombo caía ao chão, ele pisava por cima, ia soterrando, e eles começaram a perceber que quanto mais tentavam jogar terra, mais ele se sacudia. Aquele animal estava exausto, estava cansado, afadigado, quase rendendo a sua vida. Mas eles perceberam que num dado momento, de tanto pisotear aquela terra, ele foi se elevando e galgando degraus, e quando eles menos esperavam, o poço estava tampado e aquele animal estava fora, cansado, mas vivo e vitorioso. Quantas são as pessoas hoje que estão no fundo do poço? E quantos são aqueles que à tua volta muitas das vezes avaliam que a tua vida não tem solução, que para você não tem mais jeito, você talvez é um alcoólatra, você talvez é um drogado, você talvez está perdido, sei lá, no tráfico, em alguma coisa, e as pessoas olham para você e dizem, não existe mais solução. Talvez até mesmo você pense isso. Talvez você pense que para o seu casamento não existe solução, mas eu quero te dizer uma coisa, se você não desistir de lutar, eu quero te dizer que você vai ainda alcançar lugares mais altos do que você está vivendo hoje. Porque a vida é feita de fases. A vida é feita de momentos. E eu não quero me estender. Eu quero deixar o meu convite para você procurar uma igreja mais próxima da sua casa, independente aqui de placa denominacional. Porque eu aprendi uma coisa, que a igreja se divide em organização e organismo. Como organização em placas denominacionais, A, B ou C. Mas como organismo, nós somos todos um corpo em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida ricamente para a honra e glória do seu nome. É o que eu desejo em nome de Jesus através desta palavra. E com esta oportunidade agora que me é dada, eu gostaria de fazer uma oração por tua vida. Você que é cristão, você que não é, você que é um simpatizante, que você possa pegar aí um copo com água, a sua roupa, e nós vamos estar orando e abençoando em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento tão precioso que o Senhor nos concede, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de explanarmos a Tua Palavra, ainda que num breve momento. Nós acreditamos que ela possa encontrar guarida num coração talvez que esteja neste momento passando por uma fase difícil, num coração que neste momento talvez esteja passando até por uma fase boa, mas nós te pedimos que esta palavra possa frutificar, possa germinar e gerar frutos. Na autoridade do poder da Tua Palavra e do Teu nome, nós repreendemos todas as enfermidades, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Nós te pedimos que o Senhor percorra os ossos, o sangue, a carne, os nervos, que o Senhor percorra a vida emocional e sentimental, e que o Senhor possa fazer um milagre da cura, um milagre da